Eu demorei para entender isso, mas eu aprendi. O dinheiro é energia. Eu sempre falo para vocês. A gente cresce acreditando que dinheiro são apenas números, papel, conta no banco, boleto, salário, sei lá. Mas quando eu comecei a observar o meu comportamento em relação ao dinheiro, eu percebi que ele refletia exatamente o que eu sentia por dentro. Se eu vivia com medo de faltar, o dinheiro fugia de mim. Quando eu comecei a tratar o dinheiro como um amigo, ele começou a voltar. É disso que fala a técnica japonesa do Arigato Money, que é essa que eu quero falar nesse vídeo. Eu já falei até em algum livro aí que eu fiz no Clube do Livro, eu não lembro qual livro foi. Agradecer o dinheiro, seja quando ele chega, seja quando ele vai embora. Eu sei que é difícil, né? Agradecer quando o dinheiro vai embora. Quem é que quer fazer isso? Parece simples demais, só que eu também achava que era simples demais. Mas tudo começou a mudar quando eu parei de reclamar do dinheiro. Simples assim. Parei de dizer, o dinheiro vai todo embora. Chega no final do mês tenho que contar moeda. Não dá pra nada. O dinheiro só falta. Se eu tivesse mais dinheiro. Nada sobra. Tá difícil, tá tudo caro. Se alguém me perguntava às vezes, isso lá no passado, né? Quando alguém me perguntava assim, tá tudo bem? Eu falava assim, tirando o dinheiro, tá. Olha aí, olha a frase, tirando o dinheiro, o resto tá bem. Era isso que eu falava. Vocês percebem o absurdo hoje, conhecendo tudo isso que a gente fala sobre energia, sobre atrair aquilo que você vibra, sobre aquilo que você fala? Olha o que eu atraía. Tá tudo bem, tirando o dinheiro. Hoje até me dá um negócio quando eu ouço essa frase. Quando eu ouço alguém dizer essa frase. Porque essa frase eu dizia muito lá atrás. E o dinheiro sempre faltava. Salário não dá pra nada. Palavras são vibração. A gente tá careca de saber, pelo menos que acompanha aqui o canal. E a energia não mente, pessoal. Você quer prosperar, mas você envia uma mensagem de falta, vai faltar cada vez mais. Cada vez que você abrir o seu extrato do banco e respirar pesado, sua vibração já caiu para aquela coisa de falta. Então essa técnica japonesa é para fazer uma reprogramação emocional e energética na gente. No Japão, agradecer é mais do que você ser educado. É uma atitude espiritual de respeito ao fluxo da vida. Os orientais têm muita coisa para nos ensinar. Afinal, a cultura deles tem mais de 5.000 anos. Arigato quer dizer obrigado, todo mundo sabe, né? Em japonês. Mas carrega uma intenção mais profunda. É você reconhecer o valor do que acontece, mesmo quando nada parece favorável. Então, por exemplo, quando você paga uma conta e diz em voz baixa, obrigado, dinheiro, porque você foi suficiente para pagar essa conta. Você está dizendo para o universo, eu estou em paz com o ato de dar, porque eu sei que vai vir mais. Quando você recebe e diz obrigado, dinheiro, ou arigato, dinheiro, que é a técnica deles, tanto faz, reforça que você está aberto para o fluxo da entrada também. É um círculo, gente. Tudo na nossa vida é um círculo. Vai e volta. Lembra quando eu falo do fluxo do dinheiro? Você dá e agradece. Você recebe e agradece. Então vamos lá para o nosso desenho. Esse aqui está o dinheiro. Certo? Aqui está o dinheiro. O dinheiro é uma energia. Então essa energia ela tem que ir para o universo para poder voltar para você. Então quando você paga uma conta, paga a conta. Quando você faz uma doação, quando você faz uma compra, tá? A energia está indo, certo? Isso aqui é o fluxo de ir. Então, é isso que eu tô falando. Você agradecer quando o dinheiro vai. Por quê? Porque quando ele vai, quer dizer que você fez alguma coisa útil para você com aquele dinheiro. Seja uma compra, seja uma conta que você pagou de algo que você utilizou, seja uma doação que você deu de coração. Então aquilo te faz bem e faz bem para outra pessoa. Então, obrigado, dinheiro, por você ir.
ir para a minha conta para eu poder pagar um serviço que eu utilizei, ir para uma doação para eu poder ajudar alguém e ajudar o meu coração a ficar melhor, a mais quente, e ir para fazer uma compra de algo que eu preciso, e etc., uma viagem, ou seja lá o que for. Então você agradece quando esse dinheiro está indo, por quê? Você não está perdendo dinheiro, você está tendo condições de adquirir coisas, experiências, emoções com o seu dinheiro. Coisas que você quer ou precisa. E quando você faz isso, esse dinheiro entra neste círculo, neste fluxo. Imagine isso aqui como se fosse um rio de água que vai e volta. Quando você faz esse movimento aqui, todo, esse dinheiro foi para o universo, certo? De alguma forma ele voltou para o universo. E do universo ele volta para quem? Para quem pagou as coisas, para quem deu, para quem fez o dinheiro fluir. Tem que entrar nesse fluxo. O dinheiro tem que entrar nesse fluxo. Você tem que entender isso, tem que pôr isso na sua cabeça. É agradecer quando o dinheiro vem e quando o dinheiro vai. Essa é a técnica, simples assim. Porque quando você agradece que o dinheiro foi e agradece que o dinheiro volta, você está sempre dizendo que o dinheiro é bem-vindo em qualquer situação. E você está sempre pronto a dar e a receber. A dar e a receber. Por quê? Aquela pessoa que não consegue dar ou que reclama como eu fazia, ai, tem um monte de conta para pagar, ai, o dinheiro não vai dar, ai, tá acabando, ai, não dá para nada. O que eu fazia quando eu estava falando essas coisas? Eu estava querendo segurar o dinheiro na minha mão. Eu estava querendo segurar esse fluxo. Eu estava bloqueando o fluxo aqui, ó, de doação, do dinheiro ir. Eu não queria que o dinheiro fosse, eu queria que o dinheiro ficasse comigo. Só que para ele ficar comigo, ele tem que ir, para ele poder voltar, para eu fazer mais coisas. Porque o dinheiro, gente, não foi feito para ficar parado. Claro, quando você investe para ter um retorno. Então o dinheiro não está parado, ele está te rendendo. Agora, quando você quer o dinheiro pelo simples ato de segurar dinheiro para não deixar ele fluir, você tira ele do fluxo do universo e deixa ele parado. Vocês lembram de uma história? Eu nunca entendi isso direito, mas hoje eu entendo. Tem uma parte da Bíblia lá, eu não sei direito, uma parábola de Jesus, não sei. Eu não entendo de Bíblia nem de religião, estou só falando algo que eu sei da história. Que eu não sei se é parábola dos talentos e tal, que eu não sei, o pai acho que deu uma moeda para um filho, deu 2 para outro, 3 para outro, e aquele que tinha 2, o outro que tinha 3, foi lá e trouxe mais um monte de coisa, fez um monte de dinheiro, de coisas com aquela moeda. E aquele filho que só tinha uma moeda ficou com medo de não ter nunca, de perder, e guardou, enterrou, sei lá. E quando voltou pro pai não trouxe nada de volta com aquele dinheiro. É exatamente isso que eu tô falando. Vocês entenderam a metáfora aqui, a parábola aqui dessa história? O fundamento dessa história, o ensinamento? Aquele cara que ganhou uma moeda e por ele ter só uma, ele não investiu em nada, ele não comprou nada, ele não fez nada com aquele dinheiro, guardou por medo de perder, ele nunca teve mais nada. Por quê? Se ele pegasse aquele dinheiro e comprasse algo que ele pudesse depois revender, ou sei lá, ele movimentasse aquele dinheiro no fluxo, esse dinheiro voltaria de uma forma maior para ele, ou seja, multiplicaria como os outros fizeram. O fato dele ter guardado, aquilo estagnou, porque ele nem podia usar o dinheiro, porque era o único que ele tinha, então se ele usasse na cabeça dele, ele não tinha mais nada, e ele nem podia, e ele nem ia ter mais dinheiro, porque aquele dinheiro era o único, e era o único que estava guardado, e ele não fez movimentar no fluxo, percebeu? Então, quando eu falava tudo isso, que eu queria guardar porque eu achava que não tinha, que precisava guardar porque senão ia faltar, cada vez faltava mais. A partir do momento que eu passei a dane-se, vou fazer o que eu preciso com o dinheiro, se acabar, acabou. Não tô dizendo que você gastar exagerado, você fazer o que você não pode, não é isso que eu tô falando. Você faz o que você precisa fazer com o dinheiro, sem se lamentar, sem, ai, que pena que eu tô pagando essa conta. Não, que bom que você tem o dinheiro para pagar essa conta, porque ele vai voltar para você. Então,
Quando eu parei de falar isso e deixei o dinheiro ir e agradeci por ele estar indo, porque isso quer dizer que eu gastei ele com algo que eu precisava, ou que eu queria, ele voltava cada vez maior. Parece que multiplicava no fluxo de volta. E eu estava aberta para receber. Porque eu não fechei as portas para guardar o dinheiro aqui com medo que ele acabasse. Não, eu deixei ele circular. Vai e volta. Dinheiro é para isso, vai e volta. Ele não serve para você deixar ele parado, porque se ele ficar parado, ele não serve para nada. Dinheiro não é nota, não é papel, não é moeda. Ele é um caminho, um fluxo de troca para as coisas que você quer, para sua liberdade poder ter e fazer o que quiser. É essa energia que você tem que ter, que os japoneses têm e essa técnica que eles ensinam, que é você agradecer pelo dinheiro que vai, pelo dinheiro que volta, pelo dinheiro ir e voltar, esse fluxo. Isso é o que faz você ser abundante cada vez mais. E não você segurar com medo da falta. A maioria das pessoas, gente, quer atrair dinheiro, né? Mas sem perceber, elas estão repelindo o dinheiro o tempo todo. Você quer ganhar mais, mas sente culpa por cobrar um preço justo, por exemplo, por um serviço que você presta. Você quer guardar, mas gasta impulsivamente para comprar coisas para preencher o vazio que você sente, coisas que você não precisa, que depois não vão fazer diferença e vão fazer falta para comprar outras coisas que realmente são necessárias. Você quer investir, mas você tem pavor de perder, ou seja, você não arrisca nada porque você tem medo de perder. Então o dinheiro se comporta como um reflexo exato do que a gente pensa, do que a gente sente sobre ele. Um reflexo, espelho. No Japão, conta-se que essa técnica foi popularizada pelo Ken Honda, que é autor e estudante dessa filosofia, né? Que ele ensina como o dinheiro pode ser feliz. É o nome do livro que eu fiz aí no Clube do Livro, é Dinheiro Feliz. Então ele fala como o dinheiro pode ser feliz ou infeliz. Dinheiro feliz é aquele dinheiro que circula com boa energia e vem de forma ética, com gratidão, com respeito e gera bem-estar, gera leveza. Dinheiro infeliz nasce do medo, da ganância, da culpa, da vergonha. Parece poético, mas não é. Pensa, quando você recebe dinheiro de um trabalho que você ama, você não sente prazer em usar aquele dinheiro, porque foi você que ganhou? Quando você ganha com sofrimento, você sente uma mistura de alívio, mas ao mesmo tempo de culpa, de raiva, porque aquele dinheiro te custou muito. Sabe quando eu sentia isso? Quando eu trabalhava no banco. Eu não suportava ir para lá todos os dias, mas eu precisava do dinheiro. Eu estava em depressão indo para lá todos os dias, mas eu precisava do dinheiro. Então, quando o dinheiro vinha no final do mês de salário, era um alívio, porque eu fazia as coisas que eu precisava, mas era um martírio todos os dias, sair para ir para um lugar que eu não gostava para ganhar esse dinheiro. Percebeu a diferença? Essa diferença muda o rumo da nossa vida financeira. Isso, gente, não é misticismo cego, não. Não estou falando aqui de coisa esotérica. É psicologia emocional. O cérebro associa dinheiro ao que ele sente quando ele tem ou não dinheiro. Então, se há medo, o sistema nervoso reage como se fosse perigo. E o corpo libera o quê? Hormônios de estresse, cortisol. Isso mina a sua clareza, mina o seu foco. E nessa situação, a gente age no automático, vive apagando incêndio financeiro e chama isso de realidade. Quando eu comecei a me relacionar com o dinheiro como algo mais leve, o meu estado de ansiedade sobre isso foi se acalmando. Você começa a pensar melhor. Eu criava as coisas com mais clareza, com mais lucidez. Eu tomava decisões mais inteligentes, mais acertadas, inclusive em relação a dinheiro. A minha vibração mudou, gente. E com ela mudou o quê? As oportunidades que apareciam na minha vida. Por quê? Porque eu joguei o dinheiro para o fluxo do universo. Não tentei segurar ele nas minhas mãos, com medo que ele fosse faltar. Essa técnica começa na forma como a gente lida com as pequenas transações do dia a dia. O troco do café, a fatura do cartão, o salário que entra na conta, o dinheiro que sai por conta de um imprevisto. Eu esses dias tive que levar o Toco no veterinário, ele estava com um probleminha aí, estava vomitando sangue, fiquei toda preocupada, tive que gastar dinheiro, bastante dinheiro no veterinário, porque aqui é bem caro. Eu não pensei meia vez, eu peguei o cachorro e levei, porque a saúde dele era mais importante, o dinheiro tem que fluir, eu não pensei no quanto eu ia gastar.
Eu pensei em fazer o que precisava ser feito para ele melhorar. E ele tá bem. São esses momentos que treinam o nosso cérebro, que treinam a nossa mente. É a gratidão prática, sem drama, entendeu? Sem drama. Você recebeu? Agradece. Você pagou? Agradece. Mesmo quando dói, agradece. Sem drama. Para de fazer drama em tudo. Para de romantizar a vida. Eu já parei há muito tempo. A vida é prática. Ação, reação. Fluxo. Dá, recebe. Simples assim. Para de complicar. Para de querer viver no modo difícil, como eu falei no vídeo anterior. E antes eu fazia questão, parece que, de viver no modo difícil. Parece que se não vivesse no modo difícil, não tinha valor as coisas. Hoje eu quero ver facilidade, como eu falei pra vocês. Sabe aquele boleto que chega e você pensa, lá vai mais uma conta? Muda pra obrigado. Obrigado, dinheiro, por permitir que eu pague essa conta. Pra eu tirar esse problema da minha frente. Isso significa que eu tenho luz, que eu tenho internet, que eu tenho teto, que eu tenho comida. O mesmo vale quando a gente gasta com a saúde. Obrigado, dinheiro, por cuidar de mim. Isso muda a energia de tudo na nossa vida. A frequência da escassez vira a frequência de suficiência. Eu tenho sempre o que eu preciso para viver e para ter melhor e mais coisas. Eu tenho sempre o que eu preciso para viver e para minha vida ser cada dia melhor. Nunca me falta nada. Por mais que saia, sempre entra mais. Uma outra coisa, gente, que essa técnica japonesa ensina, que também é profundo, não é sobre quanto você ganha, mas sobre como você se sente com o que você ganha. Tem gente que ganha muito e vive em ansiedade porque nunca é o suficiente. Sabe por quê? Porque ela tenta, com o dinheiro, preencher um vazio que não é o dinheiro que vai preencher. Então ela compra tudo que aparece, tudo que ela acha que vai preencher aquele vazio, mas não preenche, porque o problema não está ali. O problema está em outro lugar. Está no autoconhecimento, no emocional, nas crenças, etc. E ela acha que porque tem dinheiro, ganha muito, gastando tudo com qualquer coisa que ela veja na frente, vai preencher um vazio que não vai, que não é preenchido com dinheiro. Outras pessoas ganham menos, mas dormem em paz. A abundância não começa na conta, começa na mente. Na forma como você se sente em relação ao dinheiro. Se é leve ou se é pesado, como a gente fala no Access. Dinheiro tem que ser leve, tem que seguir a alegria. Pensa no dinheiro como um hóspede. Eu ensinava isso nos cursos de Access. Quando ele chega, você recebe com alegria ou com medo. Dinheiro, gente, não gosta de ambiente pesado. Ele se sente rejeitado, ele vai embora. Se ele é bem recebido, ele fica, ele traz amigos. O Arigato Money, essa técnica, é um convite para a gente criar um ambiente interno hospitaleiro para o dinheiro, para que ele seja bem-vindo na nossa casa e na nossa vida. E não é só repetir palavras, é sentir o que você diz com o coração. Às vezes a gratidão vai sair engasgada aqui, ó. Tudo bem, você está treinando. Um passinho de cada vez, lembra que eu falo? O treino é justamente insistir até que o seu corpo acredite no que a sua boca está falando. Cada arigatou, cada obrigado é uma afirmação de confiança na sua vida. Você quer ver como isso se aplica no dia a dia? Quando você pagar um café, sorria e diga mentalmente, obrigado, dinheiro. Quando transferir dinheiro para alguém, imagina que você está enviando energia positiva para essa pessoa junto com o dinheiro. Quando você receber um pagamento, mesmo que seja pequeno, diga, obrigado, dinheiro. E aos poucos o seu cérebro vai começar a associar o movimento financeiro com bem-estar, com leveza. Você vai atrair a alegria, a leveza do dinheiro. E ele, em consequência, vem mais vezes para você. Entra na sua vida com mais facilidade. Facilidade, alegria e glória. Lembra? E tem outra coisa também que a gente não pensa. O dinheiro não é o fim, ele é o meio. Ele amplia o que já existe na gente. Se dentro da gente tem medo, ele amplia o medo. Se há generosidade, ele amplia a generosidade. Então, trabalhar o relacionamento com o dinheiro é, na verdade, trabalhar o relacionamento consigo mesmo. Foi isso que eu percebi quando eu comecei a trabalhar isso em mim. E aí sim o dinheiro começou a fluir na minha vida. Quando primeiro eu trabalhei o relacionamento comigo mesma. Então, gente, vocês percebem que tudo é um processo.
Não adianta vir aqui em busca de técnicas milagrosas. As técnicas são ferramentas para te ajudar. Mas o principal é você trabalhar o seu relacionamento consigo mesmo, antes de tudo. E todo o resto será acrescentado. Tô falando muito coisa da Bíblia aqui hoje, hein? Não sei por quê, porque eu não leio a Bíblia, tá? Só pego algumas coisas que me interessam, alguns pedaços, algumas coisas que eu acho que fazem sentido. Pensa nisso, o dinheiro é neutro. Ele não tem personalidade. Você é que dá o tom. É como um espelho, ele devolve a imagem emocional que você transmite. Essa técnica do arigato money, ou obrigado dinheiro, ensina a olhar o dinheiro com amor, não com apego. É como você cuidar de uma planta. Quanto mais você vibra gratidão ao regar essa planta, mais ela floresce. Quanto mais você conversa com a planta, mais ela cresce. Eu converso com todas as minhas plantas todos os dias, quando eu molho, quando eu rego, quando eu cuido delas. Elas são consciências, são minhas amigas. Um detalhe importante aqui, gente, é entender que agradecer quando o dinheiro sai é um ato de confiança profunda. Porque emocionalmente você tá aceitando a saída sem medo. É o mesmo que dizer, eu sei que você está indo porque mais vem a caminho. Essa segurança é magnética, pode ter certeza, eu percebia isso. Quando eu dava com prazer, o dinheiro voltava em dobro. Pessoas seguras inspiram a abundância a voltar. A insegurança vibra na falta. O universo responde na mesma frequência. Muita gente diz, mas se eu agradecer quando o dinheiro sai, ele vai continuar indo embora. Não, a resposta é o contrário. Quando você resiste à saída, você cria escassez emocional. Quando você flui com gratidão, você abre o canal da vida, do fluxo. É o mesmo que prender a respiração com medo de perder ar. Não faz sentido, percebe? Você tem que soltar para inspirar novamente. O dinheiro é a mesma coisa. Se você segurar sua respiração, você morre. Você não consegue respirar mais. Não entra mais oxigênio, porque você está segurando aquele, com medo de acabar. Percebe? A sutileza é a mesmíssima coisa. Quanto mais você segura o dinheiro na sua mão, menos você recebe. Bom, gente, essas técnicas parecem simples, mas são reprogramações mentais poderosas. Porque dinheiro obedece à energia que é dominante na sua vida. Medo ou confiança. Lembra que eu falo sempre do padrão que você emana? O padrão é o quê? A repetição várias vezes da mesma coisa. Isso é um padrão. E confiança a gente constrói com pequenos gestos, repetidos diariamente com consistência. Passinho a passinho. Essa técnica, a gente percebe que não é sobre dinheiro, é sobre vida. Sobre aprender a confiar no ritmo natural das coisas, no universo, no fluxo. Quando eu agradeço, mesmo diante da incerteza, eu acendo uma luz que guia a prosperidade de forma calma, de forma constante. E a abundância vem cada vez mais para minha vida. E você vai continuar tratando o dinheiro como um inimigo invisível? Ou vai começar a vê-lo como um amigo, um parceiro que te dá liberdade para fazer o que você quer, para novas oportunidades? Escolha a sua. Mas saiba, onde está a gratidão verdadeira tem fluxo de vida, fluxo do universo. Onde há medo, há bloqueio. Então diga, obrigado, dinheiro. E o fluxo do dinheiro começa a voltar para sua vida. Pelo menos é assim comigo. E aqui eu só passo para vocês o que funciona para mim. Tá bom? Espero que te ajude de alguma maneira. Esse era o recado de hoje. Quem ficou até aqui, coloca para mim nos comentários. Obrigado, dinheiro. Para eu saber que você ficou até o final. Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados individuais, cursos e redes sociais, links sempre na descrição do vídeo. Beijo e tchau.